a nave O Leão visita a Academia Catalana de Letras no lançamento desses dois livros aqui, ó, de Arédio Teixeira, catalano, Arédio Teixeira em catalão, para lançar Universidade e Sociedade e Memórias de um Tempo. O doutor Arédio está ali já fazendo a explanação para os convidados e você vai ver a partir de agora essa cobertura exclusiva da TV Sudeste mostrando esse lançamento desses dois livros aqui na cidade de Catalão. E a gente já agradece, né, essa oportunidade que a gente está tendo de mostrar a cultura de Catalão dessa forma que você vai ver a partir de agora nesse programa. Um agradecimento especial ao presidente da Academia Catalana de Letras, o escritor Luiz Estevam, e também ao autor desses dois livros que serão lançados a partir de agora, o professor, o político, o advogado, Dr. Arédio Teixeira. Nave O Leão visita a partir de agora. Vamos juntos acompanhar com exclusividade o lançamento desses dois livros para vocês. Iniciando essa cobertura especial, com quem eu estou, Luiz Estevam, presidente da Academia Catalana de Letras. Ele, podemos dizer, o anfitrião em mais uma noite de gala da cultura aqui da nossa cidade. Seja bem-vindo à TV Sudeste, tudo bem? Meu amigo, meu irmão Luiz Estevam, tudo jóia, Luiz? Tudo bem, é uma satisfação enorme poder falar com você e com os seus telespectadores. O significado dessa noite, onde a sociedade catalana, a cultura catalana ganha mais dois livros de Arédio Teixeira. Eu já emendo o que significa ter o doutor Arédio como acadêmico, como escritor também, Luiz? Sim, tudo isso faz parte de uma grande programação de eventos que a Academia Catalana de Letras tem, como responsabilidade com a coletividade de Catalão. Nesses últimos 6 meses, nós fizemos mais de 7 cursos aqui de História de Catalão, de História Social, História da Imprensa Catalana, História das Mulheres de Catalão. Distribuímos kits de livros para 300 famílias em Catalão. Fizemos concurso de desenho em que participaram mais de 450 concorrentes. Fizemos vários lançamentos de livros. Esse é o 4º que nós estamos fazendo nesses últimos 6 meses. E ainda fizemos, junto com a Câmara Municipal de Catalão, uma homenagem aos 300 anos da cidade de Catalão. Foi uma sessão solene na Câmara Municipal. De forma que a Academia Catalana de Letras está muito satisfeita com o trabalho que ela vem se empenhando em fazer em prol da coletividade catalana e sempre trazendo bons autores. Na noite de hoje, o doutor Arédio Teixeira Duarte, ele engrandece mais todo esse projeto nosso por se tratar de um catalano que nunca esteve ausente de Catalão. Apesar de ter residido fora durante grande parte da sua vida, ele faz parte da história de Catalão. Ele foi candidato a prefeito de Catalão, foi deputado por Catalão, foi secretário da administração do governo Íris Rezende, ou seja, todo o trabalho que ele tem feito tem como destino a melhoria do padrão de vida da população como um todo. Então é uma honra muito grande para a Academia Catalana de Letras poder apresentar mais um dos seus integrantes. O doutor Arédio Teixeira Duarte ocupa a cadeira número 15 aqui da Academia, cujo patrono é o grande Zoroastro Arteaga. E o trabalho não para. Você fez um preâmbulo aí do trabalho que vem sendo desenvolvido, especialmente nesses últimos 6 meses, mas a população pode esperar muito mais dessa academia e muito mais de seus filhos. Fica além do trabalho efetivo, que é o lançamento, são os cursos, mas eu entendo que, Luiz, algo fundamental que vocês vêm fazendo é incentivar essas atuais gerações a também ter uma produção cultural, né?
Sim, dentro dessa programação nós estamos recebendo as escolas aqui, semanalmente aqui na academia. Quase todos os colégios de catalão trazem os alunos, colocam em nossa sala de aula, onde eles recebem noções de literatura e da história de catalão. Agora, Nádio, é um momento muito importante porque a academia este ano está completando 50 anos de existência no mês de junho. Então nós temos uma série de programação em que você estará presente, evidentemente, que nós iremos ensejar convidando toda a população de Catalão. Uma delas, por exemplo, será a colocação festiva da réplica da Cruz do Anhanguera lá no local onde ela foi retirada. Então, exatamente. Então, a academia não é exatamente uma reunião de acadêmicos. A academia é uma semente voltada para a cultura da coletividade catalana. É a história de Catalão que passa aqui por essa entidade, a Academia Catalana de Letras, e é muito bonito esse trabalho. Eu já dividi essa experiência que eu tive indo na Academia Catalana de Letras no Rio de Janeiro, numa visita guiada, e achei muito interessante, muito importante. E aí, vendo isso que o Luiz Estevam está fazendo aqui, a gente vê a sensibilidade que ele tem de passar para as futuras gerações. Essas crianças que vêm aqui visitar e ter essas noções, elas no futuro podem ser e deverão ser, né, as pessoas que vão substituir essas atuais gerações. Preciso aqui então de público mais uma vez te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo. Como eu sempre faço, é uma alegria, uma honra poder dizer que sou amigo desse cidadão aqui. Ele tem algo importante demais, que precisa sempre ficar claro. Toda vez que a gente chega perto do Luiz, a gente fica melhor. E eu vou sair dessa noite aqui muito mais feliz porque eu tive a oportunidade e a honra, primeiro de ser convidado por ele, depois de dividir aqui esse espaço com ele e com todos vocês. Muito obrigado, Luiz. Um abraço. Muito obrigado, é uma satisfação enorme participar com você. Valeu, obrigado. Vai lá que o pessoal já está chamando ele ali. E nesses 50 anos da Academia Catalana de Letras, a TV Sudeste já se coloca à disposição para também contar essa história, que é também a história da nossa cidade. O presidente da Câmara de Vereadores de Catalão, vereador Jair Humberto, falando com a gente com exclusividade aqui nessa noite. Bem-vindo à TV Sudeste, Nave Leão Visita. Eu observando a sua fala ali, você já é um leitor do professor Arédio há muito tempo, hein, Jair? Conta para eles ali aquilo que você falou ali de algo, de umas coincidências dele enquanto escritor e político e você também. São as coincidências boas da vida, né? Há algum tempo, eu tive a oportunidade de fazer leitura de uma obra que conta a história do Legislativo goiano. E eu pensei, se algum dia eu for presidente da Câmara, eu vou propor fazer um trabalho a respeito do Legislativo catalano. E surgiu a oportunidade de ser presidente e, com a graça de Deus, surgiu a oportunidade do próprio professor Arédio fazer esse trabalho juntamente com a gente. É uma pessoa de um espírito republicano, uma pessoa generosa, fantástica, que prestou e tem prestado relevantes serviços para a cidade de Catalão. E como ele gosta de dizer, que a orientação da vida dele é devolver à sociedade tudo aquilo que a sociedade fez por ele. E ele faz isso com extrema generosidade. Então, nós estamos recebendo hoje um grande presente, que são essas duas obras literárias, e Catalão ganha muito com isso. A Academia Catalana de Letras também tem mostrado uma efetividade, uma participação na vida das pessoas e também aproximar as pessoas da produção cultural. Isso é muito importante. O poder público ela se sente no dever de agradecê-los e de estar sempre junto com eles em qualquer projeto que eles vão desenvolver, porque isso é muito importante para a nossa cidade, para a nossa gente. Bom, para que fique registrado, esse livro ao qual o presidente Jair Humberto fez referência é um livro do professor Arédio, né, Jair? Exatamente, é um trabalho em parceria do professor Arédio, o professor Luiz Estevam e o Silvio Neto Lourenço, Silvinho, historiador. Os três estão fazendo toda a pesquisa para que a gente possa fazer um levantamento e contar a história do Legislativo catalano de forma detalhada, todas as legislaturas, os membros, quem foram as pessoas, porque o povo tem que conhecer a sua história. A gente precisa mostrar a grandeza do Legislativo catalano e esse livro é o primeiro grande instrumento que nós vamos colocar à disposição da comunidade.
Mas, olha, eu fiz referência ao livro que você leu dele, que inspirou você a fazer esse. Sim. Era um outro livro que conta a história do Legislativo goiano. É o mesmo padrão de qualidade, professor Arédio. O professor Arédio, juntamente com o Itami Campos, eles produziram um livro que chamava História do Legislativo Goiano. E eles contam detalhadamente a história de todo o Legislativo, as legislaturas, os partidos, algumas singularidades que os mandatos tiveram. Então, é uma produção fantástica, enriquece demais a história política de Goiás. E eu achei interessante trazer isso para o município de Catalão e tive a graça de ter essas pessoas à frente desse projeto. Esse tem previsão já? Como é que está o processo para conclusão? A gente já está adiantando, hoje está tudo muito rápido, né? A grande verdade é que ele tem outros trabalhos, hoje a gente inclusive está tomando conhecimento aqui de dois que está sendo apresentado, eles têm outros trabalhos, mas a gente tem sendo, eu sou meio apressado, então sempre estou cobrando, olha, vai sair, mas está bem adiantado, está bem adiantado. Para a gente encerrar com o presidente, ele tem outro compromisso, inclusive, vem nos atender aqui gentilmente, a respeito desse local onde nós estamos, o significado e a sua participação para que tivéssemos a Academia Catalana de Letras nesse local. E você colocou algo interessante ali na fala do Jair, eu quero que ele repita isso para a nossa audiência também, né, que ele imaginava esse quarteirão aqui, um quarteirão cultural. Sua participação, como é que você vê esse trabalho e a cultura catalana como um todo a partir daqui dessa academia? Num passado aí recente, a academia estava meio que jogada de lado, né? E não pode. É uma instituição fantástica que tem como principal objetivo ser a guardiã da nossa história. E o prefeito Adílio, sensível ao problema, nós intercedemos junto a ele para que ele recebesse a diretoria e propôs uma solução. Então nós tivemos, como representante da comunidade, como membro do Poder Legislativo, nós fizemos essa intermediação, a diretoria esteve com o prefeito no gabinete e o prefeito prontamente atendeu, entendeu a nossa mensagem, que é a importância dessa instituição, e ele se propôs a construir uma sede. No momento, com a presença do nosso secretário de Indústria e Comércio, Cário, como ele disse aqui antes, ele estava e sugeriu esse local. E foi uma coisa que casou, deu tudo certo, porque assim, eu no meu entendimento, que não é grande, mas eu acho que esse quarteirão é um quarteirão cultural mesmo. Nós temos, de um lado, um museu que guarda a história, e do outro lado uma biblioteca digital, que é o moderno. Então a Academia Catalana de Letras está no meio, intermediando o novo e o velho e construindo a história. E sugeri que ao nosso diretor-presidente da academia que a gente pudesse aqui nesse espaço que tem aqui ao lado realizar alguns projetos culturais também. Para isso a Câmara de Vereadores de Catalão se prontificou a ser parceiro na academia para a execução desses projetos, caso ele queira e entenda ser pertinente. Obrigado aí pela presença e participação. Vai agora pegar ali o autógrafo do professor Arédio Teixeira. Um abraço aí, tudo de bom. Valeu. Eu que agradeço, um abraço a todos. Jair Humberto, presidente da Câmara, nessa cobertura exclusiva da TV Sudeste para vocês. Agora a gente conversa com o secretário municipal de Indústria e Comércio de Catalão, Cário Batista, prestigiando aqui essa noite de autógrafos na Academia Catalana de Letras. Bem-vindo à TV Sudeste, Nave Leão Visita. A importância e o significado de Dr. Arédio Teixeira para a política, para a cultura, para a educação do estado de Goiás. Que linha, que frente que você entende que ele contribuiu mais, Cário? Mais uma vez está falando para você, Návio, para os seus ouvintes, né, da TV Sudeste, veículo de comunicação que é extremamente importante para levar as notícias, principalmente de Catalão, para toda a nossa comunidade. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, representando o prefeito Adílio Elias nesse evento, principalmente em uma noite em que uma pessoa da grandeza do nosso Arédio Teixeira está aqui fazendo o lançamento de 2 obras literárias suas. Dr. Arédio, foi nos contado aqui, em breves palavras, um currículo dele, uma pessoa que foi muito importante e ainda é para todo o estado de Goiás, que a sua importância é como político, né, 2 vezes deputado estadual, trabalhou muito pela nossa região, intermediou, né, muitos benefícios, muitas obras junto ao governo do estado, foi secretário de estado, e ainda é professor universitário, né, na cadeira de Direito.
Então, o doutor Arédio é uma pessoa que serve de exemplo, né, para as gerações atuais e para as futuras gerações. Nós, nos dias de hoje, estamos muito carentes de pessoas como o Arédio para servir de exemplo para nós e para nossos filhos, né? Então, pessoa que tem caráter, que tem honra, que dedica a sua vida a fazer o bem, a uma vida em sociedade, a ajudar pessoas. Então, isso mostra que nós precisamos de mais Arédios na nossa vida. E quando ele vem aqui, mais uma vez, dar a sua contribuição, então, em nome da cidade de Catalão, aqui representando o prefeito Adib Elias, eu quero dizer que nós estamos extremamente satisfeitos com esse momento. Se o prefeito Adib estivesse aqui, com certeza a gente estaria entrevistando ele. E uma das perguntas é como é que ele define a política de cultura aqui para a cidade de Catalão. Você é o representante com a palavra, então você, como se define aqui para a nossa cidade a política de cultura da gestão do prefeito Adib Elias para essa cidade? Olha, uma das provas do valor que o prefeito Adib Elias dá à cultura é essa sede aqui, né, que foi feita pela Prefeitura de Catalão e doada à Academia Catalana de Letras. Além da parceria que ele tem constante com a academia, né, representada aqui na pessoa do nosso presidente, o Luiz. Tem também a reforma da Fundação Cultural, um prédio antigo, tombado, né, que estava em péssimas condições e que está sendo feita uma reforma ampla e total, né? A partir do momento que entregar a reforma, então o prédio vai estar apto a voltar com todas aquelas aulas, todos aqueles cursos voltados principalmente para dar formação cultural à população de Catalão. Fora isso, o apoio restrito às nossas congadas, né, que a Prefeitura todos os anos participa lá, na manutenção e na organização da Festa do Rosário. Então, toda vez que o prefeito Adib Elias é desafiado a fazer alguma coisa em prol da cultura, ele nunca se esquivou, né? Está sempre pronto a participar do movimento cultural catalano. Então, qualquer desafio que tiver nesse sentido, tenho certeza que o prefeito Adib Elias sempre vai estar ali atento e corresponder na altura. O doutor Arédio, você entende, gosta mais dele ou entende, vê ele mais como político, como professor, como advogado? Eu acho que o doutor Arédio é uma pessoa, é um cidadão completo, né? Ele conseguiu se destacar em todas essas áreas. Então, eu não diria que ele... Mas eu, enquanto cidadão aqui, e a maior representatividade que ele teve foi, na verdade, como político, né? Participando como secretário de Estado e como deputado. Talvez esse outro lado catedrático fica mais restrito ao campo de atuação dele, e também esse literário a gente está tomando conhecimento agora, né? Eu não tinha conhecimento dessa parte literária dele, então por isso que eu estou extremamente satisfeito de poder estar participando desse momento que é único. Obrigado, até uma próxima oportunidade. TV Sudeste à inteira disposição. Eu que agradeço, sempre à disposição de vocês. Valeu. Caio Batista falando com a gente com exclusividade, nessa cobertura exclusiva para vocês. Aqui comigo o ex-venerável mestre da loja maçônica, representando essa entidade aqui nesta noite, Rubens Rodrigues de Cássia. Seja bem-vindo aqui à TV Sudeste. Návio Leão visita. Tudo bem, Rubens? Tudo bem, Návio. É um prazer estar aqui nesse evento cultural, né, que com certeza vai marcar mais uma vez a história cultural de nossa Atenas de Goiás. É verdade. E a gente sabe do quanto você valoriza e o quanto gosta, né, da cultura aqui da cidade de Catalão, tanto que está aqui marcando presença, mas, na sua opinião, o que representa, o que significa Arédio Teixeira para a nossa cidade, especialmente nesse campo da cultura? Eu saí de Catalão, mas Catalão não saiu de mim. Isso demonstra ser um cidadão exemplar, um cidadão que gosta da cidade em que nasceu, que valoriza a sua terra, que valoriza a cultura de sua terra, né? Já lançando aqui os seus 2 livros, que realmente vai marcar a nossa história aqui, história cultural, como eu já disse, né? Então é um prazer muito grande estar presente nesse evento, representando a loja maçônica Paz e Amor Terceira, né? Que também costumo dizer que faz parte dessa história cultural de Catalão, né? Por que não dizer assim? Então é uma honra muito grande para nós estarmos aqui no lançamento desses 2 livros, que com certeza vai marcar mais uma vez a nossa história, a história da cultura catalana.
tive a oportunidade de contar a história dos 100 anos da maçonaria em Catalão. Chegou aqui, foi fundada em 1913, completou 100 anos em 2013, né, Rubens? 2013, exatamente. Exato, e eu tive a oportunidade de fazer um documentário, mais um dos muitos documentários, que é o gênero que eu mais gosto. Então, o meu eterno agradecimento, isso faz parte também da minha história, não só como cidadão catalano, mas também como documentarista, viu, Rubens? É uma história muito bonita, e eu já emendo aqui uma pergunta que, né, eu falo isso muito com o Luiz Estevão, a famosa Cruz do Anhanguera. Conta para eles, se de repente alguém não sabe, né, a história da Cruz do Anhanguera, com o catalão e especialmente com a maçonaria. Só te dizer que o seu documentário está bem guardado, bem arquivado nos anais históricos da loja maçônica. Está lá, temos um arquivo próprio, está lá bem guardado e com certeza, daqui, pelos próximos 100 anos, alguém vai ver e vai dizer, o Navileão fez, né? Isso para nós também é de suma importância, preservar essa história, né? Com relação à Cruz do Anhanguera, nós temos que dizer que em 1914, a recém-fundada loja maçônica teve a oportunidade, através do primeiro venerável mestre, que foi Bento Xavier Garcia, né, deparar com esse cruzeiro na Fazenda dos Casados, onde ele foi deixado, já hoje completou-se 300 anos, né, onde ele foi deixado já há algum tempo, né, e ele ficou curioso com aquele cruzeiro já carcomido pelo tempo, né, e constatou-se uma inscrição naquele cruzeiro, faltava 1722, né? Faltava um número, né? O último 2 do final, e pesquisas, buscando informações, constatou-se ser a cruz deixada pelo bandeirante Anhanguera, na sua passagem por Catalão. Então a gente considera isso aí como a certidão de nascimento de Catalão, e por que não dizer do estado de Goiás, né? Então assim, e ele reuniu os integrantes da loja maçônica e formou-se uma comissão composta por pessoas da sociedade catalana e mais os maçons que participavam da loja naquela época. E buscou esse cruzeiro e deixou depositado no salão da loja maçônica, no templo, né, vamos dizer assim, onde a gente faz as reuniões até hoje, deixou esse cruzeiro lá, até então, como uma peça histórica, né? Daí a importância da maçonaria aqui para a cidade de Catalão, mas também para a história da cidade e para o estado de Goiás. Você dizendo, então, após a cruz ter sido encontrada, ela acabou ficando dentro da própria maçonaria por um determinado período. E depois, o que aconteceu? Exatamente, Nave. Esse cruzeiro ficou sob as dependências da loja maçônica por um período de 2 anos, até que veio por força de leis, e leis a gente tem que cumprir, né? Leis foram feitas para serem cumpridas, o governo do estado requisitou todos os monumentos históricos do estado de Goiás para a capital Goiás, né? Hoje cidade de Goiás, né? E não tivemos outra alternativa senão entregar com pesar, com muita dor, com muitas lágrimas, a certidão de nascimento de Catalão e, por que não dizer, de nascimento de Goiás aqui na nossa região, né? Podemos com certeza dizer, aqui começou o Goiás, né? É verdade, é uma história realmente muito bonita, muito rica, que ainda terá outros capítulos. Eu mesmo tenho muito interesse em aprofundar mais, e claro, com a participação da própria loja maçônica. Tem aí o presidente da Academia Catalana de Direito, Luiz Estevão, que também tem muito interesse, né? Haja visto a luta que ele tem feito para trazer a réplica lá de Goiás para cá. Mas esse é assunto para outro programa, quem sabe um outro documentário também. Noite de festa, noite de valorização da nossa cultura. Exato. Dentro da Academia Catalana de Letras, com os livros do Dr. Arédio. Você vai mais para Memórias de um Tempo, ou esse trabalho que ele fez aqui da Universidade e Sociedade, superando o descompasso? Eu fico mais com Memórias de um Tempo, né? Né? E só completando um pouquinho sobre a história da Cruz do Anhanguera, Návio, muitas pessoas questionam por que a maçonaria não fez alguma coisa. Essa é a pergunta. Tem gente que acha que foi a maçonaria que pegou a cruz e levou, né? Não, pelo contrário. Existe registrado nas nossas atas a luta de maçons defendendo a permanência dessa peça aqui. Vou citar exemplo de Randolfo Campos, né, que era membro da loja e lutou bravamente contra a transferência desse monumento para a capital.
vencido, como eu disse mais uma vez, por leis e decretos. Rubens Rodrigues de Castro, eu te agradeço a sua participação, a TV Sudeste é inteira à disposição e uma boa leitura para você. Um abraço. Ok, Nave, eu que agradeço pela oportunidade de trazer esse conhecimento à população catalana através da TV Sudeste e colocamos à disposição já tentamos em outras épocas aí, recentemente, a transferência deste monumento para cá, mas infelizmente a gente ainda luta contra leis ainda, né? Mas estamos à disposição para junto às entidades culturais e socioeconômicas de Catalão nesse intento, que com certeza acredito que um dia nós conseguiremos. O importante é não desistir. Obrigado. Não desista nunca. Valeu. Obrigado, Rubens de Castro, conversando com a gente nessa cobertura exclusiva aqui direto da Academia Catalana de Letras. Nessa cobertura exclusiva, quem eu recebo aqui, Dorival Miranda, amigo de longa data, uma das figuras mais sérias e libadas, um dos empresários mais conhecidos e reconhecidos aqui na cidade de Catalão, é ex-vice-prefeito também da nossa cidade, prestigiando também essa noite aqui de autógrafos de Arédio Teixeira. O seu conhecimento com o doutor Arédio, para começar, Miranda, vem de onde? Como é que é para você estar aqui nessa noite? Em primeiro lugar, obrigado por todo esse elogio aí. Mas é um prazer estar aqui, é um prazer estar com você e um prazer aqui estar com o Arédio. Você sabe que o Arédio, eu tenho orgulho de dizer que o Arédio é meu primo. Nossos avós eram parentes, né? E o Arédio é aqui daqui dos Coqueiros, aqui da Morragudo, né? Da Morragudo, e cresceu ali. E eu, quando criança, eu vi assim. Nós perdemos a eleição com o Arédio. Eu tinha meus 7, 8 anos. E eu tenho muito orgulho assim, de ter o Arédio, nosso parente lá no governo, e uma pessoa desse gabarito dele, né? Inclusive eu tive lá minha filha nos Estados Unidos, o ano passado, e quando eu estava passeando com ela, foi lá em São Francisco, São José, a outra filha, minha Kelly, teve com ele que falou, pai, o Arédio disse que é professor na Universidade de Stanford, onde ele estudou, onde ele defendeu uma tese lá. E eu fui lá ver a universidade e lá eu fiquei orgulhoso, falei, o Arédio esteve aqui. Então, você vê o tanto que a gente tem essa afinidade com ele, essa amizade, e esse orgulho de ter ele na nossa família, né? Muito bom isso aí, viu? Muito bom. Passa um filme, hein, Miranda? Você lá do Morragudo, dos Coqueiros, vendo um amigo, um parente numa universidade tão importante como essa, né? Você vê. Passa um filme mesmo. E hoje está muito mais fácil acontecer isso, mas naquela época não era fácil. Sem dúvida era muito mais difícil, né? E ele conseguiu isso aí. Então isso é motivo de orgulho para nós. Nós estamos colhendo fruto desse até aí, como ele disse, né? Ele está devolvendo para o povo que ele recebeu, né? Muito bom. Eu não sei se eu vou te apertar agora, mas você como parente, você vai ter que tomar uma posição aí. Sim. Como é que você vê mais o Arédio? Ele como advogado, como professor, como político ou como escritor agora? Tudo ele é bom. Em tudo ele é bom. Como político, como amigo, né? Como advogado, eu não tinha conhecimento do Arédio ser advogado. Francamente, não tinha. Eu sei dele ser professor, né? E, inclusive, ele me ajudou lá em Goiânia, lá na Universidade Católica, ele foi, participou com a minha filha lá, num trabalho que ela fez lá para mim um tempo, né? Então, a gente sempre conheceu o Arédio na política, mas depois na universidade, né? Mas, antes de tudo, como amigo, né? Ele, a esposa dele, vinha muito aqui em Catalão, né? A gente, então, desde que, como eu te falei, desde criança que existe essa ligação com ele. Característica principal dele, enquanto ser humano, qual você considera, tendo esse conhecimento de tão longa data, Miranda? Essa simplicidade, é um Arédio que, com todo esse conhecimento, todo esse gabarito, ainda é um Arédio da roça, como diz, né? Eu conheci ele, é aquele mesmo Arédio que foi embora do Morragudo aqui, está do mesmo jeito. Essas pessoas realmente marcam e fazem parte da história e ficam, né, para toda uma vida. Seguramente é o que ele faz agora, principalmente com os livros, que ele, né, vai estar contribuindo muito para a nossa cultura. Com certeza. Eu fiz um agradecimento aqui
para a loja maçônica e agora faço um agradecimento também muito especial. Tive a honra de contar a história da loja maçônica em 2013, quando ela completou 100 anos. Mas em 2012, eu tive a honra e a oportunidade de contar a história da Sociedade São Vicente de Paulo em Catalão, que completou 100 anos lá em 2012. Então, eu quero de público também agradecer essa importantíssima entidade que faz um trabalho excepcional aqui, olhando principalmente para aquelas pessoas menos favorecidas. E está aqui um homem, está aqui uma pessoa que também tem esse olhar, não só ele, mas a Vilma, que é a esposa dele, e com certeza toda a família e todos os confrades que existem lá. Eu agradeço muito essa oportunidade de ter também contado a história e ter aprendido mais, porque quando a gente faz um filme assim, né, Miranda, a gente aprende mais. Eu conheci mais a importância dos Rocha, né, para a sociedade, Pedrinho Aires e tantos outros, né? A gente tem que eternizar essas pessoas, né? E a sociedade, muito obrigado a você por referir dessa maneira. O trabalho da sociedade é muito grande, no mundo inteiro. São 153 países, nós temos orgulho de ser vicentino. Como eu te falei, estamos aí implantando o crematório, né? Nós temos o cemitério São Pedro, a funerária São Vicente, cemitério São Paulo, agora vai ter um crematório em Catalão. Eu quero visitar lá e mostrar isso para eles depois, viu? Vamos fazer um trabalho sobre isso aí, conto com você, tá? Eu que agradeço mais uma vez, parabéns por prestigiar o amigo. Amizade, como diria Moacir Franco, é um degrau acima do amor e você demonstra isso hoje aqui, não só com a sua presença, mas também com suas palavras, viu? Em relação ao Ared, um abraço. Muito orgulho disso aí, muito orgulho. Obrigado, um abraço para você também. Dorival Miranda com a gente nessa cobertura. Nessa cobertura exclusiva, eu estou aqui com o Hélio Martins, que é filho do conhecidíssimo Chico Cassiano, que era irmão da dona Quininha, que era a mãe do doutor Arédio Teixeira. Ou seja, estamos aqui falando com o primo primeiro do Arédio Teixeira. Como é que é para você estar aqui prestigiando muito mais que seu primo, Hélio? O Arédio é uma coisa de irmão. Hoje eu trouxe um livro que eu escrevi, uma apostila, tipo de um currículo. Eu fiz uma dedicatória para ele no livro, que ele ficou emocionado. Porque desde criança nós estamos sempre juntos, né? Estudamos juntos aqui, fomos para o Rio de Janeiro, ficamos lá muitos anos juntos. Goiânia, estamos sempre juntos. É irmão. Tem muita história, hein? Tem muita história para contar, nós dois. Agora, você também tem muita história. Esse seu rascunho que você falou, e precisa colocar isso num livro mesmo, porque Catalão precisa disso. Precisa ter mais conhecimento das histórias. E com certeza tem muita coisa lá do Chico Cassiano, da Usina Martins e tantas outras histórias, não? Tem muito. Tem muito. Eu coloquei uma apostilhazinha que eu fiz. Eu tenho já muita coisa dessas histórias lá. Vou deixar aqui o convite aberto, porque nós tentamos falar com esse cidadão aqui. Não foi nenhuma, nem duas, nem três, não. Foi umas 10 vezes, mas não conseguimos. Programa do Nery Mesquita, História Viva, quer ter você lá e você está convidado de público. Agora não vai ter jeito de você fugir, viu? Para você ir lá contar, né, com o Nery, que é outra lenda viva e sabe muito da história da nossa cidade. Ele me convidou algumas vezes, mas nunca deu certo. Agenda muito apertada, né? É falta de, sei lá. Agora vai dar certo, está feito o compromisso de público, o Nery está nos vendo e nós vamos organizar isso agora nessa terceira temporada, que inclusive tem o Arédio, que já está participando com a gente. Olha só, você vai estar ao lado, sabe de quem, além do Arédio? Juntamente com o também que acabou de escrever o livro Ipameri, a história da família Vaz da Costa, Geraldo Coelho Vaz. Então, olha o nível aí do programa, para você ver. De infância, né, também, né? O Geraldo, o Braz, né? Muito obrigado aqui. Seu recado final para o Arédio, que está te vendo ali, ó, seu primo agora. Você que o emocionou hoje. Ô, Arédio, meu irmão, meu amigo, companheiro. Moramos juntos muitos anos no Rio de Janeiro. Você toda a vida foi um grande estudante, estudioso, sempre o primeiro da aula. Eu acompanhei sua vida toda, você sabe disso. Um abraço. Grande Hélio Martins, filho do Chico Cassiano, noite histórica essa. Né? É isso aí, grande industrial da nossa cidade. Obrigado. Gente, olha só quem eu recebo aqui, Maria da Glória, essa figura
que exala alegria e contagia todos nós também. Muito obrigado pela sua presença. E eu falando aqui, está muito masculino aqui as presenças, as participações. Só você para iluminar aqui e dar todo o brilho e encanto para o meu programa, viu? Seja bem-vinda. Tem que enfeitar. Muito obrigada pelo convite. Noite especial essa. Qual o significado de Arédio Teixeira Duarte para Catalão e para a nossa cultura, Maria da Glória? Então, Arédio é uma pessoa especialíssima. Eu conheço a família dele desde sempre. Eu fui vizinho de parente dele. Ele toda a vida foi uma pessoa muito ligada a Catalão, né? Como na política ele foi muito importante, porque ele foi deputado, depois ele foi secretário de Estado da Educação. Eu trabalhava no Estado nessa época, então a gente tinha uma certa ligação. E mesmo mudando daqui, o Arédio continuou sendo um catalão. Aliás, é um catalão, não tem como mudar. Mas ele nunca deixou de trazer a sua competência, o seu trabalho, a sua presença dentro de Catalão. Importante o livro? Extremamente importante, porque nós precisamos resgatar, nós, as pessoas de mais idade, que conheceu o Catalão ainda bem remotamente, uma Catalão onde todos se conheciam, onde todos se entrosavam. E é preciso que traga as histórias. Eu não sei se nesse livro dele, como ele fala que são memórias dele, possivelmente ele vai contar fatos que eu também presenciei, que eu também vivi. E isso é muito importante para a juventude. Por quê? Porque a gente não pode construir uma história do nascimento da pessoa para frente. Se ela não tiver raiz, ela não tem como suportar o futuro. Porque é no presente, baseado no passado, que se constrói um futuro. Eu penso assim. Então é preciso conhecer quem foi Catalão, quem foram os catalanos, quais os fatos pitorescos que Catalão tem. Eu acho isso extremamente importante. E trazidos por ele, esses fatos, que com certeza estão narrados no seu livro, nós vamos ter a oportunidade de mostrar uma Catalão para os catalanos, de mostrar uma Catalão de progresso, como a cidade progrediu até chegar hoje. Ele certamente vai falar de alguns fatos políticos inerentes a Catalão, na sua estrutura, na sua evolução, na sua monumentação, e isso não tem preço para pagar, essa contribuição. Então, eu quero agradecer ao Arédio por isso, por ser meu amigo, principalmente, e depois, com certeza, trazer coisas que vão fazer com que eu rememore fatos que talvez já tenha passado e que eu possa falar desses fatos para os meus netos, que também eu tenho netos que gostam muito de história, e para essa juventude que está aí, para esses catalanos que estão aí, para conhecer a nossa cidade. Bom, essa aqui é uma das maiores, uma das melhores oradoras que essa cidade de Catalão já produziu, e tem essa veia cultural muito grande, né? Tem o seu trabalho dentro da literatura. Uma curiosidade, o que você mais gosta de ler? É poesia, literatura, é ficção, biografia? Como é que se dá a Maria da Glória enquanto leitora? O que você mais gosta, mais prefere, ou é algo mais diverso também? Eu morro de fome de ler. Eu leio 6 livros. Ultimamente eu estou lendo 6, 8 livros por mês, mas eu já li mais. Eu gostaria de ler mais. Mas eu gosto de ler e escrever ao lado ali aquilo que eu estou sentindo, para eu fazer feedback aos escritores, porque isso é extremamente importante, né? Engrandecedor. Você você sentir a opinião de alguém que veio de encontro à sua fala. Eu gosto de ler até lista telefônica. Eu acho um encanto ler convite de formatura, ler todos os nomes. Sinceramente, eu gostava de ler lista telefônica, não tem mais, né? Mas ficção não é meu forte. Não sou muito de ficção, embora haja romances belíssimos, que gosto muito de romance, que sejam baseados na ficção. Então, mas essa ficção tipo Agatha Christie já não me agrada, sabe? Eu sei que até é um sacrilégio falar uma coisa dessa, mas realmente não faz o meu forte. Eu gosto muito de ler.
Muito obrigado. Depois você tem que participar dos programas que a gente tem ideia de estar colocando no ar pela TV Sudeste. Já participou com o Nery Mesquita, é um dos nossos articulistas lá, e deve voltar futuramente, porque aqui tem muita história, produziu muita história e tem muita história para contar. Muito obrigado. A Arédio também está te vendo ali, ó, pode dar o seu recado para ele, viu? Eu agradeço. Quero só fazer uma correção. Quando você diz maior oradora, eu não sou a maior oradora. Eu conheci. Eu sou faladeira. Gosto de falar. E quero dizer ao Arédio a minha gratidão por ele estar presente na história de Catalão e muito obrigado por ele trazer a história de Catalão para nós. Então, é o que eu desejo a ele, sucesso e que ele produza muito mais obras para nós, para nosso engrandecimento intelectual, cultural e de aprendizagem. Quando é que nós vamos ter um livro novo da Maria da Glória? Eu tenho 4 para esse ano, se Deus quiser. Opa, olha aí. Olha lá, alguma coisa boa. Com a cobertura do Nave Leão, da TV. Estaremos lá, viu? Para mim vai ser o maior prazer. Já está convidado, viu? Essa aqui, ela vai em todos os lançamentos. Eu fiquei sabendo de um lançamento que teve e eu não fui convidado. E ela foi, um lançamento de um livro lá no bar do Luciano, no bar do falecido Toquinho. O pessoal fala o finado Toquinho, mas ela esteve lá firme. Verdade. E eu passou batido, não fui convidado e lamentei muito não ter participado lá. Eu achei a sua falta, viu? O pessoal, mas um repórter, um programador, um comunicador da grandeza desse menino e não está presente entre nós, você fez falta. Eu também senti falta, mas tá. O importante é que você estava lá. Estava e estarei, só se não der certo mesmo, mas eu gosto não, me faz bem. E eu acho que eu preciso disso. A gente precisa buscar aprender, conhecer e mudar os pensamentos, né? É verdade. E a gente engrandece e cresce todo mundo junto, viu? Muito obrigado, um abraço. Obrigada a você, um abraço a todos e sucesso para a Arédio. E para você também. Ok, obrigado. Está aqui, ó, responsável pelo livro que conta a história do Colégio Nossa Senhora Mãe de Deus, que a gente também está envolvido num documentário que tem a participação da Maria da Glória. E nessa noite especial, aqui comigo, Arédio Teixeira Duarte. Muito obrigado pelo convite, acima de tudo. Arédio, uma honra estar aqui participando dessa noite. Como é que está esse coração, voltando aqui à sua Catalão? Batendo mais forte, viu? Pela emoção que eu sempre tenho de vir a Catalão. Aliás, eu nunca mudei de Catalão, não. Né? Eu saí de Catalão porque me deram serviço lá em Goiânia para trabalhar por Catalão. E eu estou lá firme até hoje. E nunca descansou e tem sempre, eu ouvi muito aqui, conversei com várias pessoas, Arédio, que Catalão está sempre batendo forte e você sempre trabalhando para o engrandecimento dessa cidade. Como é que é ter esse tipo de reconhecimento? Eu nasci no Morro Agudo, fui alfabetizado no Morro Agudo, né? Fiz o meu curso primário na Dona Iaiá, né? Depois voltei do Rio de Janeiro para dar aula no ginásio Presidente Roosevelt. Fui padrinho de paraninfo de turmas. Então, fui secretário de Minas e Energia, agi nas minerações aí de todo jeito, né? Fizemos programas aqui de eletrificação rural que atingiu o município inteiro. Então, eu sou de Catalão, né? E não quero sair daqui nunca. Arédio, como é que você se vê mais? Como político, como professor ou agora como escritor? Olha, eu gosto muito de política. Porque pela política você devolve à sociedade aquilo que a sociedade te proporcionou, entendeu? Porque eu nasci na roça, fui criado na roça, puxei enxada e fui fazer meu doutorado nos Estados Unidos. Isso não foi brincadeira, não, porque a sociedade me deu muita coisa, então eu tenho que devolver isso. Então a gente devolve também pela política no bom sentido, não na política para tirar proveito próprio. Como é que você define essa política de hoje, atualmente? Olha, eu me sinto entristecido, viu? Porque os políticos hoje são muito influenciados pelo lado financeiro. Eu não dou conta de conviver com esse espírito de política. Eu acho que política é realização em prol da sociedade. Esse lado financeiro é secundário.
Em relação a essas duas obras que você está lançando aqui hoje, uma é exatamente esse mestrado que você fez nos Estados Unidos e o outro são memórias ali num período, um recorte, né, entre 1989 e 93. Eu dei uma folhada rapidamente e vi essa atuação sua, enquanto cronista no Diário da Manhã, no Jornal Popular, falando da Goiás Fértil e a preocupação sua daquele momento. Eu queria que você passasse para eles sobre essas duas obras que, a partir de agora, está à disposição do público de Catalão. Olha, a minha obra sobre a universidade, aliás, é uma tradução da minha tese de doutorado dos Estados Unidos, na Universidade de Stanford. Eu falei mestrado, desculpa, doutorado. Doutorado. Eu fiz mestrado também lá na Universidade de Syracuse, no estado de Nova York. Né? Mas eu terminei a minha carreira nos Estados Unidos na Universidade de Stanford, na Califórnia. Né? Então, eu não sou escritor, poeta ou romancista, sabe? Eu gosto de fazer trabalho que você ajuda a sociedade de alguma maneira. Né? Então, nessa minha tese de doutorado, eu defendo a junção entre a universidade e a sociedade. A universidade atendendo aos interesses da sociedade. Agora, a outra é uma análise do nosso período político, né, na abertura política, né, desde o governo Sarney. Né? Então, isso, como disse o Cícero, o senador romano, né, a história é a mestra da vida. Né? Então, você conhecendo a história, você pode prever muita coisa no futuro. É verdade. Bom, nós poderíamos ficar conversando aqui por horas e horas, ainda tem outras pessoas aqui que vão, né, receber o autógrafo aqui do grande mestre. Que grande mestre. Mestre, o doutor Arédio Teixeira Duarte. Para encerrar, eu ouvi essa semana, achei algo importante, que o sábio é aquele que aprende alguma coisa e a coloca em prática. Estou aqui diante de um sábio, porque seguramente o que ele aprendeu, ele colocou em prática, pegando simplesmente isso que ele acabou de falar aqui em relação a essa tese de doutorado que ele fez. O aprendizado todo dele foi colocado em prática, por exemplo, quando ele fala dessas duas universidades que ele estudou e fez todo esse mestrado e depois doutorado, o Arédio tem uma participação fundamental, importantíssima na criação da Universidade Federal de Catalão. E aí, para isso, vocês precisam ver a entrevista que ele deu para a Nery Mesquita, que está no História Viva da TV Sudeste, nas nossas redes sociais, e conversando com ele, porque aí eu destaco uma característica fundamental nessa figura aqui, que conhecia há pouco tempo, já sabia da história, mas ele tem algo que eu considero de suma importância no ser humano, que é o quê? Acessibilidade. Toda vez que você quer falar com ele, ele está sempre pronto para te atender, sempre pronto para conversar, e mais que isso, dividir o conhecimento que ele alcançou ao longo da vida. E sabe muito, viu? Obrigado pelo convite, foi uma honra para mim estar aqui com você nessa noite, viu? Obrigado, Nábia. A honra é toda minha, viu? Você sabe que Catalão é minha terra, inclusive de residência do meu espírito, né? E foi uma honra grande participar daquele programa seu, viu? Você não sabe tanto que aquilo me... Eu só fui o diretor, o Nery é que apresentou. Pois é, aliás, o Nery, eu tentei falar com ele hoje, para ele não deixar de vir aqui, mas o telefone não atendeu. Ele mandou um abraço aí, depois vamos nos encontrar novamente. Muito obrigado, viu? Um abraço para vocês todos. Muito obrigado, eu que agradeço, pode atender o pessoal aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Assim, então, a gente encerra essa cobertura exclusiva, direto aqui da Academia Catalana de Letras, onde recebeu aqui, né, o doutor Arédio Teixeira Duarte, que faz parte, é membro da cadeira número 15. Fico por aqui, quer ter o Návio Leão no seu evento, na sua atividade, aí, seja uma inauguração, um evento, é só entrar em contato, eu vou ter o maior prazer em estar com todos vocês.